Muito boa tarde a todos. Boa tarde ou boa noite. Não, penso que ainda ninguém está de noite, não é verdade? Mas alguns estarão da parte da manhã, ou não? Ao final da manhã, talvez. São todos bem-vindos. Temos muita alegria de poder estar convosco. Hoje vai ser a nossa 27ª palestra ou estudo e temos muita alegria de poder estar aqui com todos vós, mas antes mesmo de iniciarmos o estudo, a continuação do estudo do livro Grande Conflito, pedia que nos curvássemos perante o Criador para uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, nesta igreja virtual, porque somos uma igreja. Estamos aqui voluntariamente, porque escolhemos estar aqui para louvar o seu nome. Escolhemos estar aqui para ouvir a sua voz, para conhecer melhor o Senhor e para melhor nos prepararmos para o tempo que se avizinha. Um tempo que vai ser de grandes desafios. Sobretudo, Pai, porque vão vir muitas pessoas. Do norte, do sul, do Oriente, do Ocidente, procurando alimento, sustento da sua palavra, e nós estaremos preparados para alimentá-los e para nutri-los com a verdade. Por isso, queremos suplicar que o seu Espírito seja o nosso mestre e nos ajude a compreender esta mensagem, para que quando esse dia chegar, todos nós possamos estar equipados, preparados e dispostos para ajudar essas pessoas. É o que lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, muito bem então. Já estamos aqui um bom grupinho e acreditamos que mais pessoas vão entrar. Vamos então continuar o nosso estudo do livro O Grande Conflito. E nós tínhamos ficado no parágrafo 26 do capítulo 32. Não é verdade? Portanto, capítulo 32, no parágrafo 26. E vamos repetir um pouquinho para nos situarmos. Eu não sei, os irmãos que têm o livro, é talvez mais fácil acompanharem, porque podem escrever até, inclusivamente, temos aqui uma dificuldade da irmã Cibiane Chagas, que não consegue ouvir, portanto, talvez a Graça possa dar indicações, não estou a ver aqui a Lígia, mas indicações, ou a Anne Mota, não sei se está dentro do assunto, para que esta irmã possa ter o seu som no seu computador. Ok, então dizia eu que estávamos aqui a tratar de um assunto que tem a ver com os ardis de Satanás, os enganos, e são muitos. E então no parágrafo 26, para quem tem o livro, pode até escrever à margem o número do parágrafo, porque é assim que nós identificamos mais facilmente onde estamos na leitura. E este é o objetivo que Satanás procura realizar. Nada há que ele mais deseje do que destruir a confiança em Deus e na sua palavra. Exatamente. E isto é alguma coisa sobre a qual ele tem trabalhado. E nós, irmãos, ao dizermos que acreditamos na palavra de Deus, e eu quero crer que nós acreditamos, tem que ir muito mais além do que apenas a simples frase acreditar. Porque reparem que tudo começou com a, precisamente, falta de confiança na palavra de Deus. Lembramo-nos como é que o pecado entrou. O que é o pecado? No fundo, o pecado é precisamente a falta de confiança na palavra do Senhor. Havia duas palavras, lembramo-nos. A palavra de Deus. O que é que Deus tinha dito? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta era uma palavra. E havia outra palavra, a palavra da serpente, que dizia o quê? Não morrerás. Exatamente, se comeres dela, não morrerás. Era apenas o acrescentar de uma pequenina palavra, o não. E Eva teve que fazer a escolha.
em quem é que ela estava a depositar confiança. E, portanto, são as nossas atitudes, é a forma como nós vivemos que demonstra se nós efetivamente confiamos na palavra do Senhor ou noutra palavra qualquer. E é o que Satanás procura neste momento fazer, destruir a nossa confiança em Deus e na sua palavra. Satanás está à frente do grande exército dos que duvidam e trabalha na sua máxima força para aliciar as almas para as suas fileiras. E agora reparem nesta frase: duvidar está se tornando moda. Parece que se desenvolveu sobretudo a partir da Revolução Francesa, se desenvolveu um conceito de que os intelectuais, os inteligentes, os estudiosos, os científicos, para demonstrar a sua inteligência, têm que duvidar da palavra de Deus. E parece que se desenvolveu uma noção de que aqueles que acreditam na palavra de Deus são os coitados, os simplórios, não é? Os iletrados, as pessoas sem grande cultura que não merecem a nossa consideração. Então parece que acreditar na palavra de Deus se tornou uma coisa para pessoas, enfim, de classe média baixa. Pessoas medíocres. Pessoas medíocres, obrigada. Incultas. Incultas, muito bem. E, portanto, irmãos, temos que ter isto em atenção, porque uma das armas que Satanás tem utilizado tem sido o ridículo, sobretudo nas escolas e nas universidades. Levar a pessoa que acredita ao ridículo, ao escárnio, à chacota, percebem? E muitas vezes isto acaba por ter, ao longo do tempo, influência sobre nós. Continuando, há uma classe numerosa pela qual a palavra de Deus é olhada com desconfiança, pela mesma razão porque foi o seu autor, porque ela reprova e condena o pecado. Portanto, aqui é que está a questão. Ela reprova e condena o pecado. Portanto, o melhor é pô-la de parte, é não acreditar nela. Um pouquinho nesse parágrafo mais à frente, saltando uma linha, leem a Escritura ou ouvem os seus ensinos como são apresentados do púlpito sagrado, meramente para encontrar defeito nela ou no sermão. Não poucas pessoas se tornam incrédulas a fim de se justificarem ou desculparem da negligência do dever. Ou seja, aqueles que sabem qual é o seu dever, mas não estão dispostos a cumpri-lo, o que é que elas preferem? Como diz aqui, tornam-se incrédulas. Isso não é bem assim. Não é bem assim porquê? Porque a pessoa não está na disposição de obedecer. Continuando. Outro ardil. Outros adotam princípios céticos por orgulho ou indolência, demasiado amantes da comodidade para se distinguirem no cumprimento de qualquer coisa digna de honra que requeira esforço e abnegação, visam conseguir fama de uma sabedoria superior criticando a Bíblia. Eu não sei se algum de vocês já viu um filme muito interessante, que eu não me lembro o nome, mas tinha a ver com a máquina do tempo. Alguém já ouviu um filme de... A irmã já viu? Será que era De Volta para o Futuro, alguma coisa do tipo? Não? Exatamente, é qualquer coisa desse género. Isto passa-se no século XIX, uns anos. É muito interessante esse filme, vale a pena ver. Eu já o vi mais do que uma vez, e ele conta realmente como é que se vivia naquela altura, como era tão natural
e motivo de orgulho conhecer e crer na palavra de Deus. Até que houve um professor daquela escola que criou uma máquina essa onde a pessoa entrava e era tipo teletransportada para uns séculos mais à frente, uns anos mais à frente. E então ele com essa máquina conseguiu visualizar e perceber e experimentar inclusivamente o que é que iria acontecer no futuro. Como é que as pessoas se iriam comportar, em que é que elas iam acreditar. E, irmãos, é impressionante a diferença. E como é que aquilo que era tido naquela altura como digno de honra, como credível, como honroso, anos mais à frente ele foi transportado para o nosso tempo, era motivo de chacota e de escárnio. E isto é muito interessante. Se por acaso alguém conseguir o nome correto do filme e queira ver, pode colocar aqui. E eu aconselho a todos a ver. É um filme sem malícia, sem maldade, sem violência, mas muito bom. A Graça há pouco disse quase o nome certo. Como é que é, Graça? Lembras-te? Regresso ao Futuro? Não sei, é De Volta ao Futuro. Acho que houve uns 2 ou 3 episódios. De Volta ao Futuro. É. Ok, muito bem. Então, continuando. Há nela muita coisa que a mente finita, na Bíblia, não iluminada pela sabedoria divina, é impotente para compreender e assim encontram ensejo para criticar, porque não podem compreender. Mas por isso mesmo é que ela é a palavra de Deus, porque Deus é incomensuravelmente maior do que nós e Ele certamente que tem muita coisa que nós não iremos compreender. Um pouquinho mais à frente, mas sob a aparência de sinceridade, ver-se-á que tais pessoas são movidas pela desconfiança própria, pela confiança própria e orgulho. Muitos se deleitam em encontrar nas escrituras alguma coisa que confunda o espírito dos outros. Este é o outro ardil de Satanás. Alguns, a princípio, criticam e sofismam, por simples amor à controvérsia. Também existe esta situação. Pessoas que têm prazer na briga, na controvérsia, em criar confusão. Não é verdade? Encontramos muitas pessoas assim. E então procuram na Bíblia temas controversos para gerar polémica e depois até dar uma de muito sábios. Não é verdade? Tudo isto são ardis de Satanás para os quais nós precisamos estar atentos. E no final do parágrafo 27 diz: Deus concedeu aos homens um firme fundamento sobre que repousar a fé. Portanto, as escrituras sagradas, elas tanto podem ser utilizadas para os descrentes como firme fundamento para os crentes. Parágrafo 29. Ao mesmo tempo em que Deus deu prova ampla para a fé, nunca removeu toda a desculpa para a descrença. Todos os que buscam ganchos em que pendurar as suas dúvidas, encontrá-los-ão. E é verdade. Parágrafo 30. A desconfiança em Deus é produto natural do coração não renovado, que está em inimizade com Ele. A fé, porém, é inspirada pelo Espírito Santo. Olhem que bonito. E unicamente florescerá à medida que for acalentada. Ninguém se pode tornar forte na fé sem esforço decidido. Então, os preguiçosos têm um problema aqui. É necessário esforço, não é? Para nos tornarmos fortes na fé. E, acima de tudo, este esforço, como é que é este esforço? É um esforço para procurarmos tempo para termos comunhão com Deus e com a palavra. Porque hoje o mundo tem muitas solicitações, é ou não? E hoje existem muitas coisas importantes.
mas nem todas as importantes são essenciais. Então, muitas vezes nós temos que fazer a escolha. Vamos agora para, ainda nesse parágrafo, um pouquinho mais à frente. E se os homens, em vez de se ocuparem com as provas que Deus deu a fim de sustentar a sua fé, se permitirem discutir e sofismar, verão que as suas dúvidas se tornam constantemente mais acentuadas. Parágrafo 31. Mas os que duvidam das promessas de Deus e não confiam na segurança da sua graça, estão a desonrá-lo. Uau, então isto é sério. Os que duvidam das promessas. E a sua influência, em vez de atrair outros para Jesus, tende a repeli-los dele. São árvores infrutíferas, que estendem amplamente os seus escuros ramos, excluindo da luz do sol outras plantas e fazendo-as atrofiar-se e morrer na fria sombra. O trabalho de tais pessoas aparecerá como uma constante testemunha contra si mesmas. Estão a lançar sementes de dúvida e ceticismo que produzirão infalível messe. E, irmãos, nós sabemos que estamos a chegar a um tempo em que, apesar de neste momento haver muita gente que não quer saber da palavra de Deus e que não crê, a Bíblia nos promete que virão do norte e do sul, lembram-se? Pessoas buscando alimento. E elas irão ter com quem? Com quem elas sabem que tem esse alimento, porque elas não estão sendo alimentadas na sua igreja ou no seu país, e portanto elas vão correr à procura. E nós precisamos de estar com uma confiança na palavra de Deus e com um conhecimento tal que as possamos alimentar. Conhecem essa passagem ou não? Vamos abrir as nossas Bíblias. Fazendo aqui uma interrupçãozinha. Para lermos dois textos. Vamos ao livro de Zacarias e depois ao livro de Mateus, capítulo 25. Capítulo 24, já ficamos com a ideia. Então diz assim, Zacarias capítulo 8, estamos todos? O filme chama-se A Máquina do Tempo. Muito obrigada, Fabiano. A Máquina do Tempo. Registem e vejam. Vale a pena mesmo. Podem ver com as crianças, com os jovens. É muito interessante. Ok, então vamos ler capítulo 8 de Zacarias a partir do versículo 20. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá, portanto isto está no futuro, que virão povos e os habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão à outra dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Versículo 22. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar aonde? Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos, e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão a orla das vestes de um judeu, e nem todo o que nasceu em Israel é judeu, mas aqui está a falar do espiritual, dizendo, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. Isto é o quê? Mateus 24, vamos lá para Mateus 24. Mateus 24, Jesus descreve os sinais, que são o princípio das dores, mas depois descreve as dores, mas neste contexto, vamos ler a partir do versículo 45. Diz o seguinte, quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor põe sobre os seus serviçais, para quê?
a seu tempo, dar-lhes o sustento. O que é o sustento? Comida. É a palavra de Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Então Deus está aqui a dizer que ele tem servos fiéis e prudentes que têm o alimento e que estão disponíveis para que quando essas pessoas vierem ter conosco, para serem alimentadas, nós lhes darmos o sustento. Isto é em oposição àquele outro servo infiel, lembram-se? Que começou a espancar os seus conservos e os seus irmãos e a comer e a beber com os ébrios, que vem nos versículos a seguir de Mateus 24. O que é que isto significa? Sim? Posso acrescentar um verso? Sim, claro. Isaías capítulo 2, a partir do verso 2. Isaías, vamos lá, capítulo 2. Verso 2 em diante. Muito obrigada, irmão. Então vamos ler. Isaías capítulo 2, a partir do versículo 2, diz o seguinte: acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros e concorrerão a ele todas as nações. Aqui está. Muito obrigada, irmão. Irão muitos povos e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Muito obrigada, irmão, muito obrigada. Então, irmãos, estão a ver que nós temos que estar bem preparados, bem conhecedores da palavra e disponíveis para fazer este trabalho. E para isso precisamos crer nas promessas do Senhor. Isto são promessas. Parágrafo 32. Apenas um caminho há a seguir, para quantos desejem sinceramente livrar-se das dúvidas. Em vez de questionar e sofismar em relação àquilo que não compreendem, atendam à luz que já resplandece sobre eles e receberão maior luz. Cumpram todo o dever que já se lhes fez claro à compreensão e estarão aptos a compreender e cumprir aqueles sobre os quais estão agora em dúvida. É lógico, pode haver assuntos e de certos versos na Bíblia que nós não entendemos com facilidade. Agora, não é por causa disso que nós vamos colocar a Bíblia de lado ou vamos começar a duvidar do resto. Vamos aproveitar o que nós conhecemos, vamos pôr em prática e vamos aguardar e orar para que o Senhor nos esclareça algum assunto que ainda não tínhamos bem conhecimento. Parágrafo 33. Deixa-me só dar-vos aqui um exemplo que eu às vezes dou, que é o seguinte: acredito que nenhum de nós aqui não esteja já a fazer a reforma da saúde e, portanto, já não estamos a comer carne, mas imaginemos que ainda comíamos carne, não é? E tínhamos um frango na nossa mesa e alguém dizia assim: não, mas eu não posso comer o frango, porque o capítulo do grande conflito é o 32. Não posso comer o frango porque ele tem ossos. Acham que isto é uma desculpa plausível? O que é que nós diríamos? Não, mas então come a carne e deixa os ossos de lado, não é verdade? A mesma coisa acontece com a palavra de Deus. Há coisas que nós não conseguimos ainda digerir, mas vamos digerir aquilo que é compreensível e que nós compreendemos com facilidade. Parágrafo 33. Satanás pode apresentar uma contrafação tão parecida com a verdade que engane aos que estão dispostos a ser enganados, aos que desejam excluir a abnegação e o sacrifício exigidos pela verdade. Então a verdade o que é que exige? Abnegação e sacrifício. É-lhe, porém, impossível reter sob o seu poder. Satanás não pode reter sob o seu poder uma só alma que, sinceramente, deseja conhecer a verdade, custe o que custar.
saltando uma frase, o Espírito da Verdade foi enviado para guiar os homens a toda a verdade. Parágrafo 34. Os seguidores de Jesus Cristo pouco sabem dos tramas que Satanás e as suas hostes contra ele se estão formando. Não sabemos, irmãos. Aquele, porém, que se assenta nos céus, encaminhará todos esses estratagemas para o cumprimento dos seus profundos desígnios. O Senhor permite que o seu povo seja submetido a quê? Prova da tentação. Como é que diz a sua edição, irmão? Ardente prova da tentação. A minha diz a atroz prova da tentação. Agora reparem, não porque tenha prazer na sua aflição e angústia, mas porque tal operação é indispensável a quê? A sua vitória final. À sua vitória final. Irmãos, nós temos estado a estudar sobre provas, não é? Durante este trimestre vamos estudar sobre isto. Então, acrescentemos este ingrediente. A prova, a atroz prova, ela é indispensável à nossa vitória final. Eu hoje gostei do exemplo que foi dado no culto. Na verdade, o ferro, ele consegue ser dobrado, não é? Mas o aço não. E Ellen White tem uma citação em que ela diz que a nossa fé precisará ser forte como o aço. E Deus vai ter esse povo. Continuando. Ele não poderia, de maneira coerente com a sua própria glória, escudá-los da tentação, pois o objetivo da prova é prepará-los para resistirem a todas as seduções do mal. E Deus vai ter um povo que não vai ser enganado por nenhum dos enganos de Satanás. E nós queremos ser esse povo, certo? Amém. Muito bem. Amém. Parágrafo 35. Nem homens ímpios, nem demónios podem embaraçar a obra de Deus ou excluir a sua presença do meio do seu povo se o seu povo, com coração submisso e contrito, fizer duas coisas: confessar e abandonar os seus pecados, e com fé reclamar as promessas divinas. Toda a tentação, toda a influência adversa, quer manifesta, quer secreta, pode com êxito ser vencida. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, irmãos, aqueles que creem que não é possível vencer toda a tentação, é melhor deitarem fora os grandes conflitos. Porque aqui está muito claro, dizendo que toda a tentação, toda a influência adversa, quer manifesta, quer secreta, com êxito ser vencida. É claro que precisamos o quê? Precisamos fé para acreditar nisto. Não é verdade? Lá está, nós não podemos duvidar de quê? De que a graça de Deus é maior do que o poder que o pecado exerce sobre nós. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E isto nós acreditamos nisto. E por acreditarmos nisto, nós vamos viver esta realidade. Parágrafo 37. O povo de Israel era, nesse tempo, está a falar no tempo do Balaão, lembram-se o que é que aconteceu no tempo do Balaão? Era, nesse tempo, fiel a Deus. E enquanto permanecesse em obediência à sua lei, nenhum poder da terra ou no inferno poderia prevalecer contra ele. Mas a maldição que a Balaão não foi permitido pronunciar contra os filhos de Deus, conseguiu finalmente trazer sobre eles, seduzindo-os ao pecado. Transgredindo os mandamentos de Deus, separaram-se então dele, sendo deixados a sentir o poder do destruidor. E nós sabemos que eles estavam às portas de Canaã.
E esta história está descrita precisamente para nós, que vivemos às portas de Canaã. E qual foi esse pecado que fez cair os israelitas, o povo de Deus? Qual foi? A prostituição, né? Exatamente. Imoralidade sexual. A imoralidade, os pecados de ordem sexual. Parágrafo 38. A meio do parágrafo diz assim: portanto, procura Satanás retirar das suas potentes fortificações os soldados da cruz, enquanto jaz de emboscada com as suas forças, pronto para destruir os que se arriscam a penetrar no seu terreno. Unicamente com humilde confiança em Deus e obediência a todos os seus mandamentos podemos achar-nos seguros. Muito bem, vamos ficar por aqui neste capítulo e agora vem o capítulo 33. Mas irmãos, se não se importam, a pergunta deste capítulo é o homem imortal? Eu vou deixar este capítulo porque todos nós, eu penso que conhecemos subejamente que o homem não é imortal, mas fica como TPC, está bem? Pronto, eu sei que são vários parágrafos, posso até dizer-vos quantos são 55 parágrafos, mas os irmãos vão ler em casa e nós vamos dar um salto já para o capítulo 34, está bem? Pode ser? Muito bem, isto porque nós já nos estamos a aproximar de capítulos muito significativos e que são de uma riqueza tão grande que eu não posso deixar de depois ter que trabalhar aqui algumas coisas, porque estamos a chegar ao nosso tempo. Então, o capítulo 34 tem por título: oferece o Espiritismo alguma esperança? Os irmãos podem pensar assim, então, mas toda a gente já sabe que o que é o Espiritismo, não é verdade? Mas há aqui algumas coisas que nós precisamos refletir a respeito. Parágrafo 1. O ministério dos santos anjos, conforme é apresentado nas Sagradas Escrituras, é uma verdade deveras confortadora e preciosa a todo o seguidor de Jesus Cristo. Mas o ensino bíblico acerca deste ponto tem sido obscurecido e pervertido pelos erros da teologia popular. Então é porque existe uma teologia popular. A doutrina da imortalidade natural, a princípio tomada emprestada à filosofia pagã e incorporada na fé cristã durante as trevas da grande apostasia, tem suplantado a verdade tão claramente ensinada nas Escrituras de que os mortos não sabem coisa nenhuma. Vamos dar um saltinho para o parágrafo 2. A doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os espíritos dos mortos voltam para ministrar aos vivos, abriu caminho para o moderno espiritismo. Espiritismo sempre houve. Desde que Satanás pecou, não é? Podemos dizer, e que ele se manifestou numa sessão espírita a Eva, no caso, não foi a Adão, foi a Eva. Foi a primeira sessão espírita, mas o espiritismo moderno tem outras nuances. E aqui é que eu quero chegar. Hoje não vamos, claro, chegar ao fim do capítulo, mas vamos avançar. Se os mortos são admitidos à presença de Deus e dos santos anjos, e se são favorecidos com conhecimentos que suprem em muito o que antes possuíam, por que não voltariam eles à terra para iluminar e instruir aos vivos? Esta é a pergunta que se faz, acreditando que os mortos não estão mortos. Se, conforme é ensinado pelos teólogos populares, os espíritos dos mortos estão a pairar sobre os seus amigos na terra, por que não lhes seria permitido comunicar-se com eles a fim de os advertir contra o mal ou consolá-los na tristeza? Como podem os que creem no estado consciente dos mortos rejeitar o que lhes vem como luz divina transmitida por espíritos glorificados?
eis aí um meio de comunicação considerado sagrado e de que Satanás se vale para realizar os seus propósitos. Os anjos decaídos que executam as suas ordens aparecem como mensageiros do mundo dos espíritos. Ao mesmo tempo em que professam pôr os vivos em comunicação com os mortos, o príncipe do mal exerce sobre eles a sua influência fascinante. Irmãos, e aqui nós vamos ter que trabalhar algumas coisas, e algumas delas já vos tinha falado, que é uma crença, é uma doutrina que está a passar em todos os níveis da sociedade. Ela está a passar nos filmes, ela está a passar nos desenhos animados, ela está a passar nos cursos de formação, ela está a passar na medicina, na política e não só. Na astronomia, astronomia. Portanto, nós vamos ver aqui que existe um mundo, um submundo que é invisível, mas é tão real ou mais real do que o que nós conhecemos. Parágrafo 3. Ele tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência dos seus amigos falecidos. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom da voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Muitos são consolados com a afirmativa de que os seus queridos estão gozando da aventura celestial. E sem suspeita de perigo, dão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Parágrafo 4. Induzindo-os Satanás a crer que os mortos efetivamente voltam para comunicar-se com eles, faz o maligno com que apareçam os que baixaram ao túmulo sem estarem preparados. Pretendem estar felizes no céu e mesmo ocupar ali elevadas posições, e assim é largamente ensinado o erro de que nenhuma diferença se faz entre justos e injustos. Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos, algumas vezes, proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. E depois há esse ingrediente ainda. Muitas coisas que eles dizem acabam por estar certas e acontecer. Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé nas Escrituras. Com a aparência de profundo interesse no bem-estar dos seus amigos na Terra, insinuam os mais perigosos erros. E um pouquinho mais à frente, nesse mesmo parágrafo, diz: os espíritos negam a divindade de Jesus, colocando o próprio Criador no mesmo nível em questão. Assim, sob o novo disfarce, o grande rebelde ainda prossegue na sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na Terra. No parágrafo 5, a última frase do parágrafo 5 diz: muitos serão enredados pela crença de que o espiritismo seja meramente impostura humana. Quando, reparem, pessoas não acreditam no espiritismo, elas rejeitam, mas depois diz: quando postos em face de manifestações que não podem senão considerar como sobrenaturais, serão enganados e levados a aceitá-las como grande poder de Deus. Portanto, o espiritismo tem poder, tem manifestações, tem, sim senhora. Agora vamos ao parágrafo 7. Não vamos ler desde o princípio, mas acerca de meio do parágrafo para a frente. Aquele que, perante Jesus, no deserto da tentação, pôde aparecer vestido com o resplendor dos serafins celestiais, vem aos homens da maneira mais atrativa como anjo de luz. Apela para a razão, apresentando assuntos que elevam,
Deleita a imaginação com cenas arrebatadoras. Conquista a afeição por meio de quadros eloquentes de quê? Amor e caridade. Então está aqui um ingrediente importante e os irmãos já vão ver. Não vai ser hoje, porque já não vamos conseguir chegar lá, mas esta questão do amor, cuidado, porque de repente foi entrando na nossa igreja uma noção de que só se pode falar de quê? Amor. É ou não? Já está, Belinha. Infelizmente, já está assim. Exatamente. E nós vamos ver mais à frente, aqui neste capítulo, porque por isso é que ele é importante também, como é que esta questão do amor, onde é que ela está? E porquê que Satanás tem levado as pessoas a rejeitar certos temas, mas a desejar unicamente que se fale e se ouça sobre o amor. Ok, continuando. Excita a imaginação a voos altaneiros, levando os homens a terem grande orgulho da sua própria sabedoria, a ponto de, em seu coração, desdenharem o eterno. Parágrafo 8. Como Eva no Éden, Satanás, hoje, seduz os homens pela lisonja, despertando-lhes o desejo de obter conhecimento proibido, tornando-os ambiciosos de exaltação própria. Duas linhas mais à frente. Sereis como Deus, declara ele, sabendo o bem e o mal. O Espiritismo ensina que o homem é uma criatura resultante do progresso, que é seu destino progredir desde o nascimento até à eternidade em direção à divindade. E ainda, cada espírito julgará a si mesmo e não ao outro. O juízo será correto, porque é o juízo de si mesmo. A autoridade está dentro de vós, disse um ensinador espírita ao despertar-se nele a consciência espiritual. Ele disse o seguinte: os meus semelhantes foram todos eles semideuses. E um outro declara: todo ser justo e perfeito é o quê? É Cristo. Estão admirados desta declaração? Gostava de vos ouvir. Podem abrir os vossos micros. Estão admirados desta declaração? Eu estou. Marinês. Isto é a doutrina da nova era. Isto é a doutrina da nova era. Sim. Na verdade, a gente ouve, né, das ramificações espiritualistas de que qualquer espírito evoluído, seja Buda, seja Cristo e tantos outros nomes que dá, né, na verdade, eles tentam colocar isso como se fosse a própria presença de Cristo, né, como se fosse o próprio Cristo. Né? Então, por isso que o irmão fala nessa expressão de Maitreya, né, da nova era, que pregou isso, né? Todos os espíritos evoluídos, como eu disse, que passaram pela Terra, né, são o quê? Manifestação do próprio Deus, do próprio Cristo, né? Ok, então eu peço desculpa, mas não posso deixar de falar isto, já tinha falado isto aqui no grupo quando estudámos o livro de Daniel, mas para quem não esteve, eu vou mostrar agora novamente. Agora não estamos a falar da nova era. Agora não estamos a falar do espiritismo. Agora estamos a falar disto. Ufologia. Como? Ufologia, o estudo dos extraterrestres? Não, estamos a falar de uma revista que é um órgão oficial da Igreja Católica. E nesta revista eu vou ler-vos aqui este artigo que diz o seguinte, não vou ler tudo, como é lógico, mas falando da Eucaristia, diz o seguinte. Alguém consegue ler?
Pela Eucaristia, Foi passamos a ser outros Cristos. Ao tomarem a hóstia, diz aqui, ora, se a Eucaristia, por assim dizer, nos transforma em Cristo, a nossa própria vida moral também será participativa da santidade de Jesus. Não é sem fundamento que se afirma Christianus alter Christus, pois realmente pelo batismo passamos a ser outros Cristos. E a Eucaristia reproduz paulatinamente em nós os mesmos sentimentos e virtudes próprias do homem-Deus. Com o tempo e pela assídua frequência a esse sacramento da Eucaristia, pensaremos, amaremos e agiremos tal como ele próprio. Que engano, hein? É substituir o Espírito Santo, é? Portanto, reparem que não é só no Espiritismo que é afirmado que nós somos Cristo. Temos aqui esta igreja, não é? Não estou a dizer mal, estou apenas a ler-vos o que está numa revista católica. Podemos continuar um pouquinho mais? Parágrafo 10. É a lei tanto da natureza intelectual como da espiritual que pela contemplação nos transformamos. Reparem o que nós lemos ali, pela frequência ao sacramento da missa, tomando na Eucaristia, o que é que nós, paulatinamente, ou seja, a pouco e pouco, o que é que acontece connosco? Quanto mais hóstias comermos, mais nos assemelharemos a Deus. A Deus. É o mesmo engano do Éden, né? Exatamente. Enquanto que a Bíblia Com Eva. diz que nós somos transformados, não é Como é que eu coloco mais bem aqui? não é por comermos hóstias, é pela contemplação. Sim, irmã Cleonice. Quer dizer, eu entendi a palavra, pelo que eu já estudei, não sei se é correto, eu, né? Eu é eu mesmo, eu em Cristo, né? Não? O que eles querem dizer, que eles querem ensinar na Igreja Católica, Não. que dá mesmo, né? Não? Não. Nós nos transformamos noutros Cristos, com letra grande. Não, eu sei, mas eu falo assim, não sei se é morfologia da palavra, Eucaristia. Então, quer dizer que eles estão se colocando muito acima, não tem nem cabimento uma coisa dessa. Né? Nós podemos até ser imitadores do caráter de Cristo, mas não sermos iguais a ele, ou acima dele. Exatamente. Continuando, o espírito gradualmente adapta-se aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se, identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar, saltando uma frase: se o eu é o seu mais alto ideal, nunca ele atingirá qualquer coisa mais elevada do que o próprio eu. A graça de Deus unicamente tem o poder para soerguer o homem, abandonado a si mesmo. O seu caminho, inevitavelmente, será em direção descendente. No parágrafo 11, não logo no princípio, mas diz assim: Satanás estuda todo o indício da fragilidade da natureza humana. Nota os pecados que cada indivíduo é inclinado a cometer. E então cuida em que não faltem oportunidades para satisfazer a tendência para o mal. Tenta os homens ao excesso naquilo em que em si mesmo é lícito, fazendo-os pela intemperança enfraquecer as faculdades físicas, mentais e morais. Então, reparem, num contexto de espiritismo, a intemperança tem o seu papel importante. E agora vamos dar um saltinho para o parágrafo 16. E eu disse que não chegávamos lá, mas afinal chegamos hoje ainda. Parágrafo 16. E diz o seguinte: já todos estão? É verdade que o espiritismo hoje, encontraram? Acharam?
Tá? Ok. É verdade que o Espiritismo hoje está mudando a sua forma e ocultando alguns dos seus mais reprováveis aspectos, reveste-se de quê? Aparência cristã. Irmãos, aqui começa o grande engano para nós adventistas do sétimo dia também. Todos acharam o parágrafo? Todos? Estela? Ok? Irmã Sibiane? Ok. Agora vamos dar um saltinho para o parágrafo 17. Mesmo na sua forma atual, longe de ser mais tolerável do que foi anteriormente, estamos a falar do Espiritismo, é na verdade um engano mais perigoso por ser mais sutil. Embora antes atacasse a Cristo e a Sagrada Escritura, hoje professa aceitar ambos. Então reparem, o Espiritismo está dizendo o quê? Que aceita e acredita em quê? Em Cristo e nas Sagradas Escrituras. Muito bem. Mas a Bíblia é interpretada de modo a agradar ao coração não regenerado, enquanto as suas verdades solenes e vitais são anuladas. Irmãos, agora aqui eu quero que prestem muita atenção. O Espiritismo preocupa-se com o quê? Com o amor. O que é que nós temos sido iniciados a falar e a ouvir apenas? Que eles são cristãos também, que eles creem em Cristo e que a doutrina deles é baseada no cristianismo também? Ou não? Não, só no amor. No Espiritismo No amor também. exatamente, é ensinado que se acredita em Cristo e nas Sagradas Escrituras e preocupa-se com o amor como o principal atributo de Deus. Amor, Deus é amor, nós temos que falar do amor de Deus, não é isso? Mas rebaixando-o, porém, até reduzi-lo a um sentimento enfermiço. Pouca distinção fazendo entre o bem e o mal. A justiça de Deus, a sua reprovação ao pecado, os requisitos da sua santa lei, tudo isto é posto de parte. Ou seja, as pessoas não querem ouvir a reprovação do pecado, só querem ouvir sobre quê? O amor. O amor. Cuidado, irmãos, muito cuidado. O povo é ensinado a considerar o decálogo como letra morta, fábulas aprazíveis, fascinantes, cativam os sentidos, levando os homens a rejeitar as Sagradas Escrituras como o fundamento da fé. Parágrafo 19. Todos os que condescendem com traços pecaminosos de caráter ou voluntariamente acariciam um pecado que é conhecido deles, estão a atrair o quê? As tentações de Satanás. Então, irmãos, muitas vezes somos nós que tentamos o diabo a tentar-nos. Já repararam? Muitas vezes somos nós. E no final do parágrafo 19 diz: tendo-os subjugado por completo, o tentador emprega-os como agentes para levantar, ou melhor, para levar outros à ruína. Digam-me uma coisa, a quem é que Satanás tentou? Eva. E depois quem é que tentou Adão? Eva. Eva.
É a mulher. Pois é, ele já não precisou de tentar o Adão. Na verdade, é uma corrente, né, irmã? É Exatamente. uma corrente do mal ou do bem. Quando você vai para o lado do bem, do cristianismo e tudo, quem segue, segue para o bem. E quem segue esse lado vira uma corrente para o mal. Exatamente, exatamente, é uma corrente mesmo. Vamos já agora ler só mais aqui uns 2 ou 3 parágrafos e concluímos este capítulo, está bem? Pode ser? Parágrafo 22. Muitos serão defrontados por espíritos de demónios, personificando parentes ou amigos queridos, já falámos aqui sobre isto, e declarando as mais perigosas heresias. Estes visitantes apelarão para os nossos mais ternos sentimentos de simpatia, efetuando prodígios para apoiar as suas pretensões. Devemos estar preparados para lhes resistir com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que desta maneira aparecem são espíritos de demónios. Parágrafo 23. Está iminente diante de nós a obra da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente, por isso é que não pode haver lugar para dúvidas, todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Irmãos, nós neste momento estamos no capítulo 11 de Daniel, entre o versículo 40 e 45. Aliás, ainda estamos no princípio do 40. E, portanto, estamos num tempo de cadinhos, um tempo de provas, e elas são precisamente para fortalecer-nos a fé nas palavras de Deus. Portanto, não fujamos da cruz, não fujamos das provas, mas aceitemo-las como um instrumento de Deus, como lemos há pouco, para nos fortalecer para o tempo que temos à nossa frente. Parágrafo 26. Satanás tem há muito estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. Nesse mesmo parágrafo, um pouco mais à frente, pouco a pouco, tem ele preparado o caminho para a sua obra-prima de engano. Ainda não chegou essa obra-prima, irmãos. O desenvolvimento do espiritismo. Até agora, não logrou conseguir realizar completamente os seus desígnios, mas estes serão atingidos no fim dos últimos tempos. Então, irmãos, é no nosso tempo. Diz o profeta, vi 3 espíritos imundos. Lembram-se onde é que isto está escrito? Está aí, não é? Semelhantes a rãs. São espíritos de demónios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. A exceção feita, escutem isto é bom, dos que são guardados pelo poder de Deus, pela fé na sua palavra, o mundo todo, à exceção destes, será envolvido por esse engano. O povo está rapidamente adormecendo, acalentado por uma segurança fatal para unicamente despertar com o derramamento da ira de Deus. Agradecemos muito a Deus por Ele nos ter concedido esta bênção de termos todo este ensinamento, todos estes alertas, todos estes livros que o Senhor nos deixou ficar, que são alimento para nós que vivemos no fim dos tempos. Mas, irmãos, são alimento. E nós estamos num caminho. O caminho está no santuário. E onde é que nós encontramos o alimento? É no pátio? É onde? É no santo. Já falámos isto aqui. O santo tem 2 pilhas de pão, de pães, é ou não? Bíblia, Espírito, Profecia. E é no santo que nós não temos contacto com o exterior, ou seja, que não nos distraímos, que não nos entretemos com nada cá de fora, irmãos. Eu não estou a dizer que nós não devamos saber sobre o Neuralink, sobre o Elon Musk, sobre o Bill Gates, sobre o Papa, não é isso que eu estou a dizer.
O que eu estou a dizer, irmãos, é que nós só poderemos ser transformados quando passarmos diariamente tempo no lugar santo, com o alimento que Deus nos confiou. Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tanta luz, por tanto esclarecimento que o Senhor deixou ficar à sua igreja. Nós não somos pessoas quaisquer, somos seus filhos. E o Senhor nos concedeu privilégios e bênçãos que mais ninguém tem. Não para que fiquemos orgulhosos e vaidosos com tanta luz, mas para que nós sejamos luz para os outros e estejamos preparados para ser utilizados pelo Senhor na salvação de muitas pessoas que neste momento estão nas suas igrejas ou até fora delas, mas estão a morrer à fome, à míngua da sua palavra, de palavras de salvação, de palavras de esperança, de promessas de vida eterna. Que o Senhor nos ajude a ter um coração cheio de simpatia, de amor e de disponibilidade para poder ensinar essas pessoas quando chegar o momento. Dê-nos o seu Espírito, Pai, e ajude-nos a dar valor àquilo que verdadeiramente tem valor. É o que nós lhe suplicamos humildemente com uma bênção muito grande para todos estes queridos irmãos e as suas respectivas famílias, em nome de Jesus. Amém.